antes de você virar essa chavinha pra produzir conteúdo de fato pra relacionamento, as pessoas que te perguntavam sobre relacionamento, você percebia um padrão nas dores ali ou não? Tipo, você percebia que as mulheres sofriam mais com algo específico? Antes Sim. de você trabalhar com isso, você lembra o que era, assim? Na verdade, existe um padrão, não só antes, mas até hoje, e a gente Continua consegue assim? ver isso, a gente consegue ver em muitos casamentos. O que mais atrapalha os casamentos hoje em dia não são questões próprias do casal, não é a comunicação do casal, mas Caraca. questões individuais que atrapalham afetando o casal. Porque pra gente ter um casamento, a gente precisa de um amadurecimento muito grande. Não adianta a gente seguir dica solta, sabe? Ah, passos pra ser mais feminina, passos pra não sei lá. Não, primeiro você precisa trabalhar a sua pessoa num nível de maturidade. Então, assim, são demandas individuais que acabam afetando o casal. As pessoas não se casam mais preparadas pra viverem um casamento. As pessoas se casam com a porta aberta ali de saída. Qualquer coisa, se aqui não for bom, eu saio. Então, comunhão de bens, vamos pensar, porque qualquer coisa eu saio. A briga, qualquer coisa eu saio. E isso não foi por acaso, né? Começou um movimento que antecedeu essa mentalidade divorcista, que foi a mentalidade individualista. Então, primeiro, as pessoas começaram, por vários movimentos revolucionários, ideológicos, enfim, mas as pessoas começaram a ter uma mentalidade individualista que fez com que elas só pensassem nelas o tempo inteiro. Então é sempre o que eu quero que meu marido faça, o que eu gostaria que ele me falasse, como eu gostaria que ele me enxergasse. Então é o eu o tempo inteiro e não sobra espaço pro outro. Não sobra. E muitas pessoas chegam falando assim: olha só, eu tô aqui, mas o problema é meu marido. Ou eu tô aqui, mas o problema é minha esposa. A pessoa que mais aponta o dedo é a pessoa que mais tem problema. Não é o outro, nunca é o outro. É a pessoa que tá preocupada em apontar o dedo o tempo inteiro. O problema é ele, o problema é ela. Não. Essa é a maior questão dentro do relacionamento, sabe? Ele, ela é apontar o dedo. Se você que aponta o dedo o tempo inteiro, o problema é você. O problema não é o outro, é você que se casou com você mesma. Você se casou pra se realizar, sabe? Pra realizar as suas questões pessoais. Se casou porque você queria ter filhos, se casou porque você queria ter uma família, mas não pensou nas consequências disso. Como se fosse uma coisa fácil, né? Nossa, mano, você já começou dando pedrada na cabeça de meio mundo aí. E é verdade mesmo, você tá falando, tá caindo umas fichas aqui com tudo que a gente escuta aqui no Papo Mil Grau e fora daqui também na internet. E parece mesmo que as pessoas, no fundo, quando você para pra analisar, elas casam pra elas, né? É tipo assim, por conta do desejo, dos sonhos, das vontades dela. E não por casar, porque ela quer, porque ela entende o que tem ali no... Qual que você acha que seria o ideal? Por exemplo, o ideal seria a gente casar, então, pensando no quê? As pessoas precisam ter uma base pra casarem, ou pra se manterem casadas, se agora elas já estão. Não existe mais uma base, porque nessa nossa geração, né, mas numa anterior também, não existia uma base de, olha, esse é o certo e o errado. As pessoas já foram desconstruídas pela ideologia. Então não é o certo e o errado, porque é tudo relativo. O importante é você ser feliz. E foi justamente nessa parte, né, o importante é você ser feliz, que as pessoas se tornaram individualistas. Então o que importa sou eu. O outro tem que me fazer feliz, o fulano tem que me fazer feliz, os meus filhos precisam me fazer feliz, e senão o problema é a maternidade e fica pesado demais. O meu marido precisa me fazer feliz, porque senão o problema é o casamento e fica pesado demais. E ela precisa se fazer feliz, ou seja, o mundo precisa girar em torno dela. O que importa é ela, a felicidade dela, ela se sentir amada, que é a tal do amor próprio, né? Sim. Porque a pessoa que ela tá muito preocupada com o amor próprio, ela não tem espaço pra amar outra pessoa. Ela já tá ocupada demais se amando. Ela já tá preocupada demais pensando nela, nas necessidades dela, o que ela quer, como ela vai se realizar, o que ela precisa que os outros façam. Então, como que a outra pessoa vai amar ela? Não sobra espaço. Ela tá pensando nela. Como ela quer que o marido pense nela se ela já tá pensando nela o tempo inteiro? Entende? Sim, demais. E aí o problema é que elas caem, dependendo ali da pessoa, né? Do tipo de pessoa que elas procuram, elas caem numa pessoa que fala: você tem que pensar mais em você. Caraca, mais ainda? É só isso que eu faço. Entende? Só que tá velado aquilo ali. Ela tá pensando nela, mas achando que ela tá fazendo pelos outros. Porque é uma demanda urgente que ela vai prestando atenção no outro. Não tem como ela não fazer isso. Por exemplo, os filhos. É uma demanda urgente, que ela precisa prestar atenção ali nas crianças. Sim. Mas ela faz aquilo com tanto esforço,
Porque ela não sabe que ela precisa necessariamente se despender dela. Ela tá pegada tanto a ela que ela não faz mais aquilo por amor, ela faz por obrigação, por peso. Aí vem a impaciência, a intolerância e realmente carregar a família como fardo, que infelizmente é que muitas pessoas têm feito hoje em dia. A família virou um fardo, né? Virou um negócio pesado demais, cansativo demais. Direto eu recebo ainda na minha caixinha, assim... Como que eu faço pra sobreviver tendo filhos, marido e casa pra cuidar? Sobreviver, a palavra... Sobreviver, assim, pra não adoecer, sabe? Como assim? Você tem demandas normais. Bem-vinda à vida adulta. É isso. Mas elas acham que é um fardo tão pesado porque elas carregam a família, carregam as pessoas como um fardo pesado demais. Eu perguntei pra um convidado nosso uma vez aqui, você vai lembrar, Lucão, que era assim... tem muitos homens enxergam que é um fardo, tipo, prover. Você tem que ir atrás da grana pra bancar, a questão da proteção pra família e tal, você dá conta, sua mulher não ser obrigada a trabalhar e tudo mais. Aí ele falou assim, um fardo? Falou assim, isso pra mim é uma honra. As pessoas os homens tinham que chegar isso como uma honra. Então cai muito por esse lado que você tá falando das mulheres também, né? Talvez se elas mudassem um pouco o ângulo ali né, da percepção delas, tipo, cara, não é um fardo eu ter que fazer isso pela minha família e tudo mais. E analisar isso como uma honra, assim, tipo, um privilégio. Você tá falando disso e me veio na cabeça, não tem como a gente passar. Tá parecendo o programa do Faustão aqui, tipo, que tem um vídeo seu que viralizou muito, que não dá pra deixar de falar, já vou até começar com ele. Talvez até quem não citou, quem caiu de paraquedas, não identificou quem é você, talvez por esse vídeo vai lembrar. O vídeo de você pegando as roupas do marido do banheiro, lá no banheiro. Sim. Esse vídeo, ele é antigo ou não? Tem um tempinho Ele já? deve ter 1 ano, mais ou menos. Mas até hoje ainda chega bastante gente por conta dele. Bastante gente. Ele foi um dos primeiros que eu vi seu também. Ele é muito bom, porque tem um negócio que você fala lá assim, o comentário que a mulher já faria vendo você tomando aquela atitude de recolher a roupa do marido do chão do banheiro ali. Ela, mas ele também não tem mão pra pegar, não sei o que, você... Tá, mas quem tá incomodada com isso sou eu, não é ele, né? E ali provavelmente você sofreu muito hate, vamos dizer assim, né? O que é a maior coisa que as mulheres comentavam? E você analisando o padrão de comentário, o que aqueles comentários falam sobre elas? Tá. Deu pra pegar? Dá até pra gente linkar com o que eu tava falando agora. Porque as mulheres, elas estão tão preocupadas em apontarem os defeitos e as coisas que os maridos estão fazendo, que elas se esquecem que elas também são seres humanos cheias de defeitos. E que os maridos deixam passar. Os maridos, eles não ficam apontando o tempo inteiro. Faz isso, faz aquilo, olha aquilo lá. Enquanto a mulher fica, a mulher aponta o tempo todo. Então essa questão da roupa do marido foi um exemplo que eu vejo que se encaixa em muitas casas, né? Porque geralmente o homem não se importa tanto com a organização quanto a mulher. E aí a mulher fica apurrinhando o marido. E elas falam assim, mas eu não sou mãe do meu marido. Exatamente. A minha filha, eu não pegaria a roupa. Eu falaria, minha filha, vem aqui, pega a roupa você. Porque a minha filha eu preciso educar. Eu preciso ensinar as coisas pra ela. O meu marido é um homem. Eu não preciso ensinar nada pro meu marido. Eu só preciso auxiliá-lo e ajudar principalmente nas dificuldades. Então, se a organização é uma dificuldade dele, por que eu não vou auxiliar? Se eu não fizer isso pelo meu marido, quem vai fazer? Como ele também fará nas suas dificuldades também, né? Exatamente. Então, eu vejo que as mulheres, elas têm uma grande questão com a organização da casa, com o marido ajudar, mas isso não é... Eu não sei como que funciona na sua casa, depois você conta pra gente. Eu sou desorganizada ali, É isso que aí. ajuda em tudo isso aí. É isso aí. É isso aí. Geralmente o homem não tem um olhar. O copo de água que tá fora do lugar incomoda a mulher, não incomoda o homem. E aí ela fica apontando o dedo pra aquilo o tempo inteiro. Mas peraí, ela quer um marido perfeito? Ela quer casar com uma pessoa pronta, uma pessoa que não dê trabalho, uma pessoa que ela não precise fazer absolutamente nada e que tudo viva em perfeita harmonia. Ela abre a janela ali da casa dela e os passarinhos entram pra ajudar. Não é assim que funciona. Por isso que casamento é tão difícil, é uma escola de amadurecimento, porque a gente precisa aprender a lidar com as diferenças. Se a gente não aprende, vira uma zona de guerra. E muitas casas estão vivendo zona de guerra que não tem necessidade. Então, assim, é uma das coisas que eu mais vejo. É uma zona de guerra que não tem necessidade. Não existem diferenças tão grandes, tão grotescas. Não são diferenças de caráter, sabe? Sim. São detalhes. Só que ninguém deixa passar detalhes hoje em dia. Porque ela tá preocupada com como ela gosta que a casa fique. Com as coisas feitas no tempo dela. É tudo ela o tempo inteiro. E aí o mundo precisa se encaixar ela. Então é aquela soberba velada, entende? Que acaba passando.
Pode falar. E nos comentários desse vídeo, muitas mulheres falando isso. Não, mas aí eu vou ter que arrumar a bagunça do meu marido? Ah, a casa também é sua. Você, sabe? É por amor, a gente preenche as lacunas do outro. A gente vive atento às necessidades do outro pra poder preenchê-las, pra poder supri-las. Que não é o casamento senão isso. É. Não é uma perfeição. É um convivendo com os defeitos do outro.